Agora, nunca fui um colecionador que se atrai por relógios que sinalizam e anunciam riqueza ou status. Se alguém compra um relógio por esse motivo, é escolha dela, é o dinheiro dela, mas nunca foi assim que colecionei relógios. Na verdade, a maioria das pessoas nem percebe ou liga para o que você usa no pulso. Alguns dos relógios mais gratificantes para mim são os que se revelam aos poucos e não exigem atenção imediata ao entrar em uma sala. Em vez disso, eles recompensam a pessoa que os está usando e, ocasionalmente, um colecionador que reconhece o que está vendo. Existem peças em que o artesanato, a engenharia e o design falam muito mais alto do que o logotipo no mostrador. E isso nos leva ao tema de hoje. Vamos falar sobre relógios de luxo discretos. Eu ouço essa frase ser usada com frequência, mas no contexto dos relógios acho que ela tem um significado bem simples. São relógios que passam despercebidos. Eles não tentam ostentar riqueza ou impressionar desconhecidos. Em vez disso, eles representam um artesanato excepcional, design cuidadoso e conteúdo relojoeiro de verdade em um pacote muito mais discreto. E hoje vamos analisar uma variedade de relógios que se encaixam nesse perfil. Agora, antes de começarmos a ver nossa lista, só algumas regras básicas para começar. Primeiro, todos esses são relógios de luxo genuínos, geralmente começando na faixa de 3 a 5 mil dólares. Eu sei que é bastante subjetivo o que é considerado um relógio de luxo ou não. Acredito que quase todo relógio hoje seja de luxo, mas precisamos definir um limite, por isso fizemos esse corte para o vídeo. Em segundo lugar, e provavelmente o ponto mais importante, estamos excluindo marcas cujos nomes por si só já carregam um status inconfundível. Isso significa que não vamos incluir Cartier, Rolex, Omega, AP ou Patek Philippe. Sim, todas essas marcas realmente fazem relógios visualmente discretos. Quero dizer, o Patek Philippe Calatrava, por exemplo, é um relógio que é discreto por muitos critérios. Mas o nome Patek Philippe no mostrador em si carrega tanto prestígio cultural que inevitavelmente vai passar uma mensagem, não importa o quão sutil o relógio pareça. E nós também vamos focar principalmente em relógios de metal branco. Então aço inoxidável, ouro branco, platina, acho que ouro amarelo, ouro rosa, ouro vermelho. Ela realmente passa uma mensagem mais forte pela cor. E, finalmente, e obviamente, marcas independentes de alto padrão vão fazer muito sentido e representam o auge do que estamos buscando aqui. Mas não parecia que esse era o vídeo certo para fazer isso, porque seria basicamente uma lista inteira só de relógios independentes. E eu acho que isso já seria um outro vídeo por si só. Vamos focar em marcas tradicionais ou que não produzem só poucas dezenas de relógios por ano, pois isso já é esperado. Acho que um vídeo só sobre marcas super obscuras não transmite bem o que queremos dizer. Se quiser um vídeo sobre relojoaria independente, provavelmente já estamos devendo faz tempo. Já fizemos vários vídeos no passado falando sobre isso, mas provavelmente deveríamos fazer de novo. Então se você tiver sugestões do que quer ver no futuro, a gente pode fazer sim. Então eu separei alguns grupos diferentes de faixas de preço que vamos analisar. Esse primeiro grupo está realmente focado na faixa de 3 mil a 10 mil dólares. Quais relógios representam essa ideia nessa faixa de preço? O desafio é que, como falei, não podem ser modelos já conhecidos por todos. Não pode passar uma mensagem exagerada, com uma marca conhecida e um logotipo que te comunique algo. É realmente sobre essas marcas que tem a descrição como filosofia. E além disso, os próprios relógios também representam essa ideia. Uma dessas marcas não é de mercado de massa, mas é conhecida. Sua abordagem é discreta e deixa a relojoaria se destacar. Quero começar falando da Nomos, olhando para a série Nomos Orion Pneumatic. Eu estava pensando em vários relógios diferentes da Nomos. Acho que eles merecem estar na lista, mas qual relógio representa melhor isso? Olhei para o Orion Pneumatic por alguns motivos. Primeiro, a série Orion é um relógio que eu pessoalmente possuo. Eu adoro a série Orion, foi meu primeiro relógio da Nomos. E eu acho que pela definição ele é discreto, elegante. Ele deixa a relojoaria falar por si só. Um Nomos Orion tradicional com movimento manual alfa fica abaixo da nossa faixa de preço, enquanto a linha Pneumatic se encaixa perfeitamente nesse patamar. Há diferentes estilos de caixa disponíveis. Você recebe o sistema swing proprietário da Nomos, conceito de escape produzido internamente. Então, com a série Pneumatic você tem vários tamanhos de caixa diferentes para escolher. Todos eles são finos no geral. Vem com calibres DUW. Então, se você não conhece a Nomos, ela foi fundada em 1990 e começou a produzir relógios na década de 1990. Eles seguem essa influência limpa do Bauhaus ou da Deutsche Werkbahn e oferecem relógios com um nível de produção própria que provavelmente supera quase qualquer outro na mesma faixa de preço. Feitos em Glashütte, seguirão seu próprio caminho buscando independência. Eles são projetados em Berlim e depois tem vários locais em Glashütte, onde vão montar os relógios e também produzir componentes.
Em Schlotwitz, logo ali, perto do centro de Glashütte, eles vão fabricar os pequenos componentes, que depois serão finalizados. E então você também vai vê-los sendo montados no ateliê deles. A parte mais operacional do negócio deles vai ser conduzida na antiga estação de trem em Glashütte, que é um lugar bem interessante. Fica bem em frente à Glashütte original, ao longo da Enzona, bem na rua principal, e fica tudo muito perto em Glashütte. Não tem muita coisa acontecendo nessa cidadezinha. O outro motivo pelo qual eu gosto do Orion é que ele tem mais esse formato arredondado, de seixo. A silhueta dele é bem enxuta. Se você olhar para algo como o Tangente ou o Ludwig, eles vão ter talvez uma presença um pouco mais angular. E também com o tipo de fonte do Tangente, talvez ele passe uma mensagem diferente. Enquanto o Orion tem essas pequenas marcações, muito finas e lineares. Isso vai representar a ideia do que estamos falando aqui. Um relógio que pode ser descoberto. A série Neomatic é uma boa evolução em relação à série Alpha manual e oferece 3 opções de tamanho de caixa. Você tem 36,4, 38,5 e 40,5 mm nesses 3 tamanhos. Você tem um mostrador preto fosco que vai oferecer um leve toque de textura granulada e também serve como um fundo perfeito para aquelas pequenas marcações lineares que indicam as horas. Para a nossa próxima marca nesta lista e o próximo relógio desta lista, ele vem de uma empresa que você pode estar pensando: uau, Ted está dizendo que essa não é uma marca popular, mas essa é uma marca que está apenas começando de muitas maneiras. Sim, entre os entusiastas eles são bem conhecidos e respeitados, mas Grand Seiko ainda é uma marca relativamente jovem no cenário internacional. 1960 já faz algum tempo, e a marca já existe há bastante tempo. Mas para o mercado internacional, especialmente para o mercado dos Estados Unidos, quero dizer, estamos falando de cerca de uma década nesse sentido, em que eles atuam de forma independente como uma marca singular que segue seu próprio caminho nos Estados Unidos. No mercado internacional, eles começaram isso há pouco tempo, e ainda estão ganhando força para se tornar uma marca internacional. Grand Seiko, no entanto, representa muitas dessas ideias porque existe esse ponto de que há uma espécie de mística em torno da marca para muitas pessoas durante muitos anos. Não era algo que se encontrava fora do Japão. E então você tem um relógio aqui que de muitas maneiras será menos conhecido, com um perfil de caixa bem simples. Ele tem essa estrutura arredondada. Estou vendo um relógio que não é como uma caixa 44GS com aquelas laterais facetadas. É uma abordagem mais discreta da Grand Seiko. E aqui estamos olhando para o SPGIG 007, também conhecido como Omi Omiwatar. Este é um dos meus relógios favoritos da Grand Seiko. Ele é tão puro em sua proposta. Ele também é fino, 10,2 mm. Internamente conta com calibre Spring Drive de corda manual, caixa de 38,5 mm, 43,7 mm de asa a asa e altura de 10,2 mm. A resistência à água é de 30 metros. É um relógio social mais discreto para os padrões da Grand Seiko, sem as linhas marcantes das caixas. Ele será arredondado com aparência quase de seixo. E então o 9R31 por dentro move o indicador de reserva de marcha para a parte de trás. Então na parte da frente do mostrador você tem esse lindo azul claro, simplesmente a serenidade da textura Omi Omiwatar. Quero dizer, é inacreditável. Um dos meus mostradores favoritos da Grand Seiko, de muito bom gosto na execução e também com sua simetria é uma das melhores expressões disso em todo o catálogo da Grand Seiko. Se você quiser entrar no lado da história, esse é o fenômeno natural que ocorre no Lago Sua, onde a água congela. Você tem essas pegadas de gelo que aparecem na superfície do Lago Sua. É um dos meus padrões favoritos em todo o catálogo da Grand Seiko. Você tem alguns índices lindamente lapidados que são aplicados ao mostrador, além de um belo ponteiro de segundos azulado por tratamento térmico, que vai ter aquele movimento suave e perfeito que só um Spring Drive pode proporcionar. Pode ir. Ao pensar na faixa de preço desse segmento de luxo discreto, fica entre 10 mil e 25 mil dólares. É para essa faixa que vamos agora no vídeo. Existem alguns relógios que também vão estar mais na categoria esportiva nessa seção, então fique atento a isso. Muitos pensam só em relógio social, mas até um cronógrafo entra nessa lista. Veja qual é. Primeiro, Chopard. Chopard é uma marca que só pelo que ela representa eu acho que se encaixa nessa categoria. Não é uma marca chamativa ou extravagante, mas sim uma marca belíssima. E pelo trabalho deles na relojoaria, representa perfeitamente o que estamos falando. Se você descobre do que essa marca realmente se trata, percebe que há mais do que aparenta. Estamos olhando para um relógio um pouco acima de 13 mil dólares, cerca de 13 mil dólares. Na verdade, 13.600 dólares, 13.600 dólares é o preço. Este é o Chopard Look XPS Prussian Blue. Então, uma caixa de 40mm 7,2mm de espessura, 48,1mm de ponta a ponta, mas por dentro você está recebendo um look automático. Este é um movimento com micro-rotor. Este é o look 96.12.
L. A família Luke representa o melhor da relojoaria de uma marca conhecida principalmente por suas joias até a passar a produzir movimentos de manufatura em 1997. Você tem esse mostrador azul galvânico Sunburst em design de setor marcante, unindo influências Art Deco e um toque modernista. A falta de data deixa tudo simétrico, com submostrador rebaixado de pequenos segundos e pouco texto integrando os elementos, um dos mais subestimados. Aspectos de um relógio relacionados ao tema incluem a espessura da caixa. Com 7,2 mm de altura, ele combina polimento e acabamento escovado em toda a peça. Quem dá vida ao XPS é o calibre manufaturado 96.12L. O próprio calibre tem apenas 3,3 mm de espessura, o que faz com que a caixa seja tão fina assim. Ele combina um micro-rotor de ouro 22 quilates e 2 tambores de mola empilhados para garantir reserva de marcha de 65 horas. Ele possui certificação de cronômetro pelo COSC. No geral, temos visto mais micro-rotores recentemente. Você viu a Universal Geneve lançar toda a sua série de micro-rotores. Entrar no universo dos movimentos com micro-rotor por menos de $14.000 é algo raro nos movimentos Look. Especialistas consideram esses alguns dos melhores calibres, com ótimo acabamento pelo preço. Estamos variando um pouco aqui. Não estamos seguindo uma ordem perfeitamente decrescente, então vamos subir e descer. Aqui, porém, estamos olhando para a Blancpain. Blancpain é uma marca que sim é conhecida. Muitos conhecem principalmente pelo 50 Fathoms, mas há outros modelos e coleções menos conhecidos. Aqui está o Villeret Quantum Complete. Este modelo vem com um mostrador opalino aberto. Você tem uma bela caixa em metal branco que vai ser perfeita para essa presença discreta de que estamos falando aqui. 40,2 mm de diâmetro, espessura de 10,6 mm e de ponta a ponta 44,5 mm. Você está recebendo o calibre automático 6654/4. É um dos relógios mais complexos da nossa lista. E quando falamos de design clássico, ao adicionar mais essa presença de calendário completo, às vezes pode acabar ficando um pouco exagerado. Esse não é um relógio que vai fazer isso. O motivo provavelmente é duplo. Um dos motivos é como tudo se integra de forma tão completa no mostrador. E além disso, a forma como o calibre vai se integrar com a própria caixa, ao possibilitar a mudança das funções do calendário. Se você observar muitos relógios com calendário, frequentemente vai encontrar botões na lateral da caixa. Talvez haja botões alongados fora da caixa, que ficam salientes, o que muda completamente a silhueta. O Blancpain aqui com o Villeret vai integrar um dos recursos mais legais para colecionadores. As funções de calendário ficam no lado reverso. Assim, você não precisa de uma ferramenta especial. Você não precisa de nada externo à caixa. Apenas pressione os botões na parte de trás para alterar todas as funções do calendário. É isso que estou falando. É como uma descoberta ao aprender mais sobre como tudo isso é feito. O calibre no interior vai ter uma espiral de silício. A reserva de marcha é de 72 horas e o calibre terá visual elegante. A produção dos componentes à montagem será no Vallée de Joux. Então, nós já mencionamos a relojoaria alemã, e eu acho que a relojoaria alemã de modo geral, especialmente Glashütte, não vai ser a última vez que vamos falar sobre Glashütte neste vídeo. Este é um segmento da relojoaria em que você encontra trabalho artesanal. Talvez eles não transmitam o mesmo status das marcas suíças mais reconhecidas, mas representam muito bem essa ideia de relojoaria discreta. E aqui temos Glashütte Original agora com a série Senator Excellence. Este é um relógio que na série Excellence podemos falar sobre o que isso significa. Caixa com 40 mm de diâmetro, 10 mm de espessura e 46,4 mm de ponta a ponta. Assim, no pulso parece um relógio de 39 mm. Com a Glashütte, uma das melhorias legais em comparação com muitos outros relógios mais voltados para o estilo social ou similares é que muitos deles vêm com a classificação de resistência à água de 50 metros. Esse é o caso da série Panamatic Luna, assim como desses modelos dentro da série Senator. Agora, por que eu escolhi o Senator em vez de algo como o Panamatic Luna? Bem, eu acho que o Senator de muitas maneiras, por causa de como ele se aproxima mais desse conceito de cronômetro com seu estilo de design, não vai ser tão vanguardista quanto algo como o Panamatic Luna. E eu acho que há outros relógios que podem representar essa ideia nesta lista, sobre os quais vamos falar um pouco mais tarde. Não estou dizendo que o Panamatic Lunar não seja incrível. Eu absolutamente adoro esse relógio. Eu pessoalmente tenho um, mas o Senator é uma proposta diferente. Ele é mais discreto, mais do tipo que se descobre aos poucos. Por dentro você tem a série 36. Então isso faz parte dessa coleção Excellence. E esse é um calibre que vai ter 100 horas de reserva de marcha, para começar. Ele também vai passar pelo teste de excelência que acontece em Glashütte. Então durante várias semanas você vai ver esse calibre sendo testado, esse relógio sendo testado antes de sair da fábrica.
E em termos de produção interna, relojoaria de Glashütte, nós falamos sobre isso com Nomos. O mesmo pode ser dito sobre Glashütte. Para poder ter Glashütte no mostrador, você precisa produzir a maior parte do valor dos componentes na região, na cidade de Glashütte. Então isso não é como o Swiss Made, onde você pode estar em qualquer lugar da Suíça. Glashütte tem que ser nessa pequena cidade. Por isso, muitas marcas conseguem e precisam fazer isso à sua maneira, com integração vertical. A Glashütte, por exemplo, possui fábrica própria de mostradores. Marcações do mostrador são cortadas a laser e preenchidas com galvanização preta, incluindo a minuteria ferroviária. Você tem marcadores de hora e numerais romanos grandes a 6 e 12, completando o conjunto. O mostrador é finalizado com ponteiros de horas e minutos azulados pelo calor, com o contrapeso do ponteiro dos segundos trazendo o logotipo da Glashütte original. O calibre da série 36 opera a 4 GACs e mantém a reserva de marcha prolongada. Você tem uma espiral de silício, uma arquitetura de balanço livre e um regulador de ajuste tipo pescoço de cisne, que é bem comum na família Glashütte e é algo que você vai ver por toda a cidade. Então, Jaeger LeCoultre, eu acho que eles precisam estar nessa lista. Em termos do relógio que representa isso, sim, o reverso de muitas maneiras chama bastante atenção com o seu formato de caixa. Mas se falarmos sobre o senso de descoberta, de ter mais do que aparenta, acho que o reverso Tribute Dual Face Calendar é uma ótima representação disso. Como justificar esse relógio na lista? Muitos podem questionar, é discreto já que tantos conhecem o reverso? Será que a JLC transmite algo? Talvez sim. Quero destacar um vídeo que gravei com o Dr. Mike, outro criador do YouTube. E ele conhecia o reverso, mas quando mostramos para ele o Dual Face e conseguimos surpreendê-lo com aquele giro e depois mostrar outro relógio no lado reverso, esse é um dos meus truques de festa favoritos com o reverso. E eu acho que isso demonstra porque eu acho que esse relógio merece estar aqui. Então, com a série Dual Face você tem uma caixa maior. No comprimento do relógio você tem cerca de 49,4 mm. Então, para quem tem pulsos de pequenos a médios, isso pode ser um pouco no limite. Sua espessura é ligeiramente inferior a 11 mm. E isso também vai incluir o corpo central do reverso, não apenas a estrutura central que segura os componentes mecânicos do movimento. Falando do calibre, temos o calibre 853 no interior. Basicamente você tem dois relógios diferentes em um. De um lado você vai ter esse lindo mostrador branco. Você vai ter algumas das funções de calendário. Mas o meu truque favorito desse relógio é como ele pode ser um relógio de viagem. E também mostrar seus dois lados e talvez um estado de espírito diferente para cada dia da semana. Usei o reverso principalmente como relógio de viagem. Então, se você virar o relógio, também tem um gatilho na parte superior da caixa central. E com esse gatilho você pode ajustar o ponteiro das horas locais. Então, um lado pode representar o horário de casa e o outro lado pode representar o horário da viagem. Eu acho que essa é uma integração perfeita. Se for para outro destino, pode conferir rapidamente, voltar, ver o horário de casa e ainda contar com o relógio na jornada. Com o calendário de dupla face, ele traz um calendário triplo completo no mostrador prateado. Você tem duas aberturas abaixo do 12 para dia e mês, um mostrador de fases da lua e data por ponteiro acima do 6. No verso, há um truque escondido e também um segundo fuso horário. Tem uma indicação de dia e noite, muito útil em viagens. Acho uma ótima forma de integrar isso. Agora é possível ter reversos em metal precioso, mas escolher o aço inoxidável tradicional dá um efeito mais discreto. Vamos falar sobre um cronógrafo que acho que pode entrar nessa lista. Muitos cronógrafos já chamam a atenção. Você tem elementos como os botões na lateral da caixa. Você tem um layout de 3 submostradores, ou talvez 2 submostradores para o cronógrafo. E além disso, muitos dos cronógrafos que conhecemos hoje estão associados ao hype, ou são alguns dos relógios mais icônicos de todos os tempos. Você pode pensar em um Daytona ou um Speedmaster. Então você precisa identificar um relógio que não seja como esses, que não seja como um Mônaco que chama a atenção. Qual é um cronógrafo que seria subestimado, talvez discreto. E para isso estamos olhando para o Zenith Chronomaster original, especificamente o Reverse Panda. Eu não achei que todas as versões do original poderiam estar nessa lista, mas o Reverse Panda faz sentido porque ele não vai ter aquele layout tricolor. Você deve conseguir usar esses dois, pois são discretos. O Reverse Panda, por ter alto contraste, pode chamar a atenção. Mas por ser um Zenith e um relógio com El Primero, ele sempre foi um azarão, subestimado em comparação com alguns de seus concorrentes no segmento de cronógrafos. O outro motivo pelo qual eu gosto dele é justamente o tamanho. Você tem uma caixa de 38 mm com o perfil da caixa A300 e 86 12,7 mm de espessura. Cronógrafos automáticos com menos de 13 mm de espessura são raros nessa faixa de preço. Com pulseira passa de 10 mil dólares americanos. Você tem cerca de 46 mm de lug a lug, com resistência à água de 50 metros. E por dentro, o automático é o primeiro 3.600.
Aqui você pode falar sobre o que está além das aparências, algo a descobrir. A série 3600 vai estender a reserva de marcha em mais 10 horas em relação à base do El-Primero. Antes eram 50 horas, agora vemos 60 horas. E uma coisa que eu realmente gosto no que eles fizeram com a frequência de 5 Hz é pegar isso e conseguir usar esses 10 batimentos por segundo para medir o tempo em uma escala maior. Eles ampliaram a escala externa para marcar décimos de segundo. O El-Primero merece destaque por vários motivos. Já falamos sobre o movimento. Nós falamos sobre como ele talvez seja subestimado em comparação com alguns de seus concorrentes, mas até mesmo a caixa e como ela se apresenta. Existe esse DNA histórico no original que eu gosto. Parece um artefato do passado, mas ao mesmo tempo é uma criação moderna, com detalhes históricos muito bem executados. Você recebe um perfil de caixa e algo pouco comentado é como esse relógio fica no pulso. Devido às asas e sua posição, quase no mesmo plano do aro, este relógio se encaixa de forma muito agradável. Ele quase se esconde facilmente debaixo do punho da camisa, em comparação com muitos cronógrafos por aí, pela forma como se apresenta. A maioria dos cronógrafos não consegue deslizar debaixo de um punho de camisa social. Eles geralmente ficam bem à mostra. O Chronomaster original é o oposto disso, um relógio a ser descoberto entre os cronógrafos. Certo, agora estamos chegando ao topo do topo quando se trata de relógios de luxo discretos. E se eu tivesse que fechar os olhos e pensar em uma marca que talvez represente essa ideia melhor do que qualquer outra nesta lista, essa seria a marca que veio à minha mente, e especificamente os relógios também. Quando você fala sobre haver mais do que se imagina à primeira vista, isso representa esse conceito ao máximo. Agora vamos falar da Parmigiani com o tom da PF-GMT Rattrapante. Você pode olhar para qualquer uma das séries mais misteriosas ou com complicações ocultas da Parmigiani. Esta é uma marca que personifica essa ideia. Sim, é uma marca conhecida para quem entende do assunto. Mas se você olhar para esses relógios, eles são incrivelmente simples. Eles são elegantes, são agradáveis aos olhos. Eles nunca vão ser vistos como espalhafatosos. Você realmente não sabe o que tem ali até saber o que tem ali. E se você é dono de uma dessas peças, sim, você sabe o que tem aqui. O GMT Rattrapante é um dos relógios mais legais que existem. Ele foi apresentado no Watches and Wonders há alguns anos. Lembro quando o vi e manuseei pela primeira vez. Eu me apaixonei por esse relógio imediatamente. Basicamente, o que você tem aqui é um ponteiro oculto para o GMT. Então você aperta o botão na lateral de uma das asas, na posição inferior esquerda, e aí você consegue ativar um ponteiro adicional. Com esse ponteiro, durante viagens, ele mostra o horário da sua casa em relação ao local onde você está. E com base nos fusos horários, você pode apertar esse botão, e isso permite que você defina o fuso horário do lugar para onde vai. A genialidade desse relógio é que ele está basicamente pronto e disponível sob demanda. Você consegue acessar essa complicação, mas pode deixá-la em segundo plano sempre que precisar. Então digamos que você voltou de viagem e agora quer poder esconder isso. Basta apertar o botão na coroa e os ponteiros das horas voltam a se sobrepor, deixando o relógio pronto para uso novamente como um modelo de 2 ponteiros, de forma discreta. É o auge do que estou falando aqui. Você não percebe que tudo isso está acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo. Você tem uma caixa de 40 mm, 10,7 mm de espessura, resistência à água de 60 metros, 45,7 mm de ponta a ponta das asas. E aí para o calibre você tem o PF051. Esse é um movimento com micro-rotor. Os calibres com micro-rotor da Parmigiani são calibres lindos. Eles vão conseguir fazer isso com o braço de fabricação de movimentos deles, a Vacheron. Eles também produzem calibres para outras marcas por aí. Hermès também tem participação na Vacheron, e você vai ver isso em algumas das linhas deles. E digamos que o GMT não seja do seu gosto. Você pode escolher o cronógrafo misterioso, lançado no início do ano, ou conferir o Minute Rattrapante. Todos eles exemplificam essa ideia sobre a qual estamos falando. E Parmigiani é uma marca que, na minha opinião, entende melhor do que quase qualquer outra essa ideia de que certos relógios são feitos apenas para a apreciação do proprietário. Não é questão de sinalizar para outros. É sobre sua jornada pessoal, e esses relógios fazem isso de forma incrível. Outra marca que representa isso muito bem é a Piaget, especificamente a série Altiplano. Aqui temos o Altiplano Origin. Esses são relógios que, se você olhar para a história da Piaget, tudo gira em torno do ultrafino. Essas são caixas de 40 mm, e a espessura é um elemento subestimado. Se algo pode ser como uma extensão do seu pulso, se você já experimentou um relógio ultra fino, ele praticamente gruda no seu pulso, como se fosse uma extensão dele.
E às vezes ele quase faz parte do seu corpo, porque é tão fino que quase parece fazer parte da sua pele. Eu sei que isso parece meio estranho, mas se você já experimentou um relógio muito fino, talvez saiba do que estou falando. São 6,36 milímetros de espessura para essa caixa. De uma ponta a outra são 44,8 milímetros. Você tem 30 metros de resistência à água. Mas como tudo isso é possível é graças ao calibre automático, o 1205 P1. Este relógio foi inspirado no calibre manual 9P que quebrou recordes da marca. Foi um movimento que alcançou uma impressionante espessura de apenas 2 milímetros lá em 1957. O Altiplano Origin de 40 mm em ouro branco representa o auge do luxo discreto da Piaget, com movimento automático e microrotor. O microrotor permite ao movimento apenas 3 mm de espessura, mantendo a caixa com 6,36 mm de altura. Agora, atrás do fundo de caixa em safira, você vai encontrar um calibre meticulosamente decorado por dentro. Esse belo padrão circular de grão tipo Côte d'Azur, com perlagem na platina, parafusos azulados e pontes chanfradas, são alguns dos destaques. A caixa de ouro branco tem luneta larga e inclinada. Você tem asas retas. Este relógio é simplicidade pura em ação. Certo, este deve ser o último relógio da lista em que preciso justificar por que incluir uma marca como Vacheron. Vacheron sim é muito conhecida. Eles são uma marca bilionária na indústria. Mas em comparação, e se pensarmos em transmitir uma mensagem com o nome no mostrador, Vacheron, em relação aos outros fabricantes da Trindade Suíça, não vai passar a mesma mensagem. Acho que Vacheron sempre teve essa sensação de ser o lado mais descolado e natural dos três. Eles sempre foram menos sobre ostentação e mais sobre preservar sua rica história. Quero dizer, eles existem desde 1755. Sim, eles têm mais desses estilos de design ecléticos com o Corne de Vache. Talvez algo como o 1921 sim. Esses não vão passar despercebidos. São relógios que vão transmitir uma mensagem. Mas aí você tem esse outro lado da marca, que é essa vertente romântica, clássica e tradicional. Se eu tivesse que escolher um relógio que representa isso, seria a série Patrimony. Talvez o Traditioner, mas comparado ao Patrimony, este é ainda mais discreto, ultra fino e com ponteiros bem simples. Você tem esses marcadores em forma de dardo para as horas. E também tem essa minuteria externa bem simples, com textura granulada, com aqueles marcadores elevados para os minutos. Aqui você tem uma caixa de 40 mm com 6,8 mm de espessura. Então você vê isso em toda a linha. Caixas muito finas, resistência à água de 30 metros e um calibre manual por dentro. Esta é a série 1400. Este é o símbolo da elegância discreta da Vacheron. Se você observar alguns dos relógios de parede deles, geralmente este modelo representa os relógios de parede. Acho que isso diz muito sobre o que discutimos aqui. Quase precisa estar em segundo plano. Se um relógio de pulso ou de parede pode compor o design de interiores, ficar em segundo plano e estar disponível quando necessário, isso é o Patrimony em versão de pulso. Ele se inspira nos relógios dos anos 1950. Simplicidade é a palavra quando penso no Patrimony. Agora, seguindo em frente, temos Breguet com a série Classique. Este é o 5177. Alguns modelos da Breguet se encaixam perfeitamente no tema deste vídeo, de forma incrível. Há também relógios Breguet, como a série Tradition, que podem ser um pouco ousados. Sim, ideias tradicionais que têm séculos de idade, mas em termos de como eles se apresentam no pulso, com todo o trem de engrenagens visível em parte do mostrador, que na verdade nem é um mostrador, é só o movimento exposto. Isso transmite uma mensagem diferente de um modelo como este. Este também não vai mostrar nenhum guilloché, nenhum padrão texturizado extravagante. Simplicidade, pureza, essa é a proposta. Aqui está uma caixa de 38 mm de diâmetro, 8,8 mm de espessura e 46 mm de ponta a ponta. Dentro há o calibre automático Breguet. Este é o 777. Esta escolha representa o auge da excelência suíça, com caixa de ouro branco e mostrador de esmalte azul profundo. Eu me lembro de ter encontrado o Gregory Kiesling, que era da Omega e agora é o CEO da Breguet, e ele estava usando esse relógio e ficou muito bem nele, e eu sempre gostei dessa peça. E isso diz muito quando o CEO escolhe um relógio e decide que ele o represente. Acho que isso foi antes do modelo Subscription ser lançado, mas é um relógio que realmente faz um trabalho incrível em manter os princípios da Breguet. Você tem um acabamento em esmalte Grand Feu. Ele tem a assinatura da Breguet, difícil de ver no mostrador azul profundo, quase azul meia-noite. Você tem o conjunto de ponteiros característico da Breguet, os tradicionais numerais arábicos fluidos e aquela janela de data facetada que é integrada de forma bem discreta graças ao disco de data combinando. O único elemento deste relógio que eu diria que é um pouco mais chamativo é o formato canelado e aquela lateral da caixa com acabamento tipo moeda.
Considerando tudo, está muito longe do que eu chamaria de ostensivo, e acho que ainda merece estar nesta lista. Agora, sobre o calibre automático no interior, ele incorpora vários avanços técnicos contemporâneos. A mola de balanço de silício antimagnética funciona a 4 Hz, tem parada de segundos, corda manual e reserva de marcha de 55 horas. A decoração está muito bem feita. Acabamento Côtes de Genève e um peso oscilante em ouro branco maciço com acabamento guilhoché. Então agora temos nosso último relógio desta lista. E foi um dos 2 relógios que, ao pensar sobre esse assunto, vieram primeiro à mente. Um deles foi Parmigiani. Essa marca representa exatamente o que estamos falando aqui. O outro é da A. Lange & Söhne. Temos o Lange One, mais especificamente a edição em platina. Este é um relógio que é comumente conhecido como o Stealth. É um relógio que para mim é perfeito de várias maneiras por ser um relógio que é mais do que aparenta. Você não sabe o que ele é lindo. É marcante, mas de um jeito que nunca é chamativo. Este é o modelo de referência 191.025, então é a série mais recente em platina. O diâmetro padrão da caixa é de 38,5 mm, a espessura é de 9,8 mm inferior a 10, a distância de asa a asa é de 47 mm. E por dentro, o calibre manual L121.1, além de um cristal de safira e resistência à água de 30 metros nesse processo. Esse foi um dos principais designs da A. Lange & Söhne em 1994, quando lançaram 4 relógios para representar a marca. Essa era a peça que seria o símbolo emblemático. Agora, alguns podem argumentar que, olhando para alguns dos cronógrafos, como o Datograph, esse foi o relógio que realmente permitiu que essa marca decolasse. Mas o Lange One é o núcleo, o coração do que essa marca está trazendo para o mercado. E em platina, provavelmente é a minha configuração favorita entre todas as versões do Lange One. Sim, você pode considerar o ouro branco, mas acredito que a platina se destaca, e é ainda mais discreta pela ausência de lúminos ponteiros. Se você observar a versão em ouro branco, verá um pouco de lúminos ponteiros alfa, o que pode ser um diferencial para alguns. Para um vídeo como este, eu acho que optar por não ter lúminos ponteiros é o melhor caminho. Então, o mostrador do Lange One é algo sobre o qual já falei antes. Tem tanta coisa acontecendo, mas não parece bagunçado. É uma forma de aproveitar ao máximo o layout para que ele possa te dar as informações sem fazer isso de uma forma que pareça estranha aos olhos. Ele é baseado em um triângulo isósceles. Você tem um mostrador de horas, data ampliada, reserva de energia e segundos corridos, tudo na proporção áurea. Ela é feita em prata maciça com acabamento banhado a ródio. E já que estamos falando de Lange, temos que falar dos movimentos. Este é o L121.1. Possui decoração impressionante, gravação manual no ponte do balanço, regulador de pescoço de cisne preto polido e faixas de glassite na placa de 3/4. Você também vê algumas faixas que aparecem no componente central, que vai segurar o pivô da roda de escape. Você tem anglage, chatons de ouro, parafusos azulados pelo calor e também rebaixos polidos para acompanhar. E além disso, esses calibres vão ser montados basicamente 2 vezes. A primeira montagem permite que o relojoeiro teste o movimento e faça os ajustes necessários. Depois ele é desmontado. E então o movimento é montado uma segunda vez usando parafusos azulados pelo calor novos e sem marcas. Se você tivesse que olhar para o auge dos relógios de luxo discretos, eu diria que um Lange One tem que estar nessa lista. E ele em platina provavelmente é a sua forma mais plenamente realizada. Mas tudo bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje analisando alguns relógios de luxo discretos. Será que deixamos passar alguns relógios? Tenho certeza que sim. Se tiver sugestões de relógios nesse perfil, comente abaixo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Gostei muito de fazer esse vídeo porque eu pude falar de relógios que aprecio, justamente pela ideia de descoberta. Talvez não seja algo que chame a atenção imediatamente quando você vê no pulso de alguém. Se você tirar o relógio, estiver com boa companhia e mostrar para alguém, pode realmente apreciar o que eles representam. Se gostou do vídeo, deixe o like, agradeço muito. Veja também tedbolster.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras no site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia de fábrica para todos os produtos. Se você estiver na região de Cleveland, Ohio, e quiser conferir alguns relógios novos, nós acabamos de fazer uma grande expansão este ano na nossa loja. Tudo graças a vocês e ao apoio de vocês. Agora temos 4 vezes mais marcas, 4 vezes mais espaço. Temos uma grande variedade de marcas. Sempre há novidades no espaço central. Trocamos as marcas de lugar constantemente. Cerca de 25 ou 30 marcas podem ser exibidas na nossa loja ao mesmo tempo. Se quiser conferir ou comprar um relógio novo, online ou na loja, isso nos ajuda a continuar nosso trabalho, que amamos fazer. Muito obrigado por assistirem. Fiquem bem e até breve.